Olá pessoal, espero que vocês estejam bem nesses tempos tão difíceis pelos quais nós todos estamos vivendo. A gente vai conversar agora um pouco sobre a independência dos Estados Unidos. Então eu decidi dividir essa conversa em duas partes. Essa é a primeira parte. O que foi a independência dos Estados Unidos? A independência dos Estados Unidos foi o processo que fez os Estados Unidos ganhar a sua liberdade, a sua autonomia em relação à sua metrópole, a Inglaterra. Tá? Esse foi o primeiro evento libertário que existiu na América. Como nós sabemos, a América foi um continente que recebeu milhares de europeus nesse processo de expansão marítima e comercial que aconteceu no final da Idade Média. Então, a independência dos Estados Unidos, ela foi pioneira nesse processo de libertação desse território. E a gente vai ver os motivos que levaram essa independência dos Estados Unidos no final do século XVIII. Essa imagem é uma imagem da Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade está localizada em Nova York e a Estátua da Liberdade é um símbolo nos Estados Unidos. É um símbolo da independência daquele país. Então a gente vê a imagem de uma deusa romana, né, carregando uma tocha e também uma réplica da Declaração da Independência dos Estados Unidos. Né? Essa estátua, hoje, ela é considerada um patrimônio mundial, tá? Desde 1984. Ela representa esse processo. Bem, sobre os antecedentes à independência dos Estados Unidos. No século XVII, milhares de ingleses, fugindo das perseguições religiosas e das dificuldades econômicas, migraram para o norte da América. Surgiram colônias de povoamento no norte e de exploração no sul. Ok. A gente pode observar aqui, deixa eu colocar aqui o meu ponteiro para melhor apresentar para vocês. Pronto. Bem, essa aqui é uma réplica do mapa mundi. Deste lado a gente pode observar, isso aqui é o continente americano, a América. E a gente está falando desse território aqui, ó, do norte da América. Tá? Estamos falando do território onde está localizado os Estados Unidos. Nessa ponta aqui do mapa, aqui está a Europa. A Inglaterra está aqui. A Inglaterra foi o território, foi o reino que colonizou a América do Norte. A maior parte desse território da América do Norte foi colonizado pelos ingleses. É verdade que não somente os ingleses estiveram presentes na América do Norte, os franceses também estiveram presentes. Inclusive, essa disputa por esse território provocou uma série de conflitos, de guerra entre a França e a Inglaterra. A gente vai falar um pouco disso mais adiante. Bem, o processo de colonização, de povoamento da América do Norte, das 13 colônias que originaram os Estados Unidos, foi diferente em relação a esses outros territórios aqui do continente americano, do Brasil, por exemplo. Tá? Por que foi diferente? Porque na Europa, século XVIII, século do Iluminismo, século da Revolução Industrial, a Europa, especialmente a Inglaterra, que estava passando por um processo de mudança após a admissão da Revolução Industrial, uma série de pessoas não tinham ainda encontrado um espaço na sociedade. Muitas pessoas viviam desempregadas,
Então, não tinham condições satisfatórias de vida naquele espaço. Esse fator, aliado a outros fatores, a perseguição religiosa que existia com muita frequência na Europa, né? Basta a gente entender que esses reinos europeus, eles admitiam religiões próprias, é o caso da própria Inglaterra com o anglicanismo. Tá? Então, não só na Inglaterra, como também em outros reinos da Europa, a população acabava sofrendo perseguição devido a fatores religiosos também. E o século XVIII é o século em que as pessoas já se sabia muito sobre a América, né? Aquela ideia inicial de que a América era um território ocupado por indivíduos, seres inanimados e tudo, já não existia mais. Grande parte dos europeus já conheciam a América. Então a América representava para muitos deles a possibilidade de uma vida melhor. Foi isso que aconteceu. Muitas pessoas, muitos europeus acabaram migrando para a América. E a América do Norte recebeu muita gente que estava se refugiando das perseguições religiosas, que estava fugindo da pobreza. Essas pessoas que chegaram a esse território aqui da América do Norte, elas estavam procurando uma vida melhor, queriam se estabelecer naquele lugar, né? Não tinham a intenção imediata de explorar aquele lugar, né? Para beneficiar o território europeu. O objetivo dessas pessoas era primeiro atender suas necessidades, né? De liberdade, de garantia alimentar, enfim. Então, milhares de pessoas migraram para esse território. Ao chegarem nesse território, essas pessoas começaram a desenvolver a sua vida, né? A trabalhar, a habitar aquele território e tocar a sua vida. Nesse processo de ocupação da América do Norte, é importante a gente destacar que as colônias do Norte, elas se diferenciaram das colônias do Sul. O processo de ocupação, de colonização, foi um pouco diferente. Vejamos, nas colônias do Norte, a formação era de burgueses e trabalhadores livres, a produção era voltada para o mercado interno, existia a pequena propriedade e a policultura, né? Cultura variada. Modelo político com pouca interferência da metrópole. Colônias do Sul. Sociedade formada por senhores e escravos. Produção com base na plantation, voltada ao mercado externo. Escravismo, monocultura e latifúndio e um relativo controle pelo pacto colonial. Quando a gente visualiza no mapa as 13 colônias, é importante perceber o seguinte: essa parte de cima, né, as colônias do norte, elas se diferenciaram em relação à colônia do sul, exatamente porque nas colônias do norte existia um processo de ocupação que ele se caracterizou pelo pequeno proprietário, né? Pela policultura, enquanto que nas colônias do sul o processo de ocupação ele já foi um pouco diferente. A produção já estava voltada mais ao mercado externo, né? Uma produção da monocultura. Tá? Existiam as relações de trabalho, né, escravagista, não que isso não existia na colônia do norte, mas era muito mais comum nas colônias do sul, né, por esses fatores, né, que eu acabei de falar para vocês. De maneira geral, a metrópole inglesa exercia um controle leve, não exercia um controle muito forte em relação a essas colônias. Isso é muito diferente
quando a gente compara a história do nosso país, do Brasil. Os portugueses, desde o início da colonização, quando decidiram efetivamente colonizar o nosso território, ocupar o nosso território, né, exerceram um domínio muito forte, né, exerceram um processo de dominação muito forte. E a Inglaterra não exerceu um controle muito efetivo das colônias do norte. Sobre o comércio triangular, é importante a gente destacar o seguinte: como nesse território da América do Norte não tinha a incidência, a ocorrência de minérios, né, especialmente as colônias do sul, elas iniciaram um processo de comércio com outros territórios. Então você pode observar que essas 13 colônias, né, especialmente as colônias do sul, negociavam com o Caribe, negociavam com a África, tá certo? Esse processo de compra de escravo, né, de venda de rum, de melaço, de ouro. Então existia um processo comercial muito efetivo. E essa relação de comércio triangular, envolvendo aí as 13 colônias, o Caribe e também a África, ela não se limita apenas a esses territórios. É um processo que se estende também à Europa, efetivamente, à Inglaterra. Então você tem ali a Europa sendo representada especialmente pela Inglaterra, com a América do Norte, e também com a África. Então, por isso a gente chama de comércio triangular, né? O estabelecimento desse triângulo, essas três pontas aí. Era muito importante para a Inglaterra esse comércio que exercia com a sua colônia. A Inglaterra, como eu falei, estava passando por um processo de industrialização, necessitava de matéria-prima, né? Necessitava de algodão, por exemplo, para a sua indústria têxtil, né? A lã ela já conseguia no seu território a partir da política de cercamentos que ela adotou. Tá? E além disso, de necessitar de matéria-prima, existia também a possibilidade de ter um mercado consumidor, de ter pessoas para comprar os seus produtos manufaturados, seus tecidos. Tá? Então, esse é o início, o contexto, né, por qual as 13 colônias elas passam nesse início desse processo, tá? Como se deu essas características de colonização. Na segunda parte, a gente vai falar como se deu efetivamente o processo de independência dos Estados Unidos. Por hora eu agradeço e até mais!